da colheita da uva. Depois que a gente colhe a uva, a gente vai fazer esse vinho. Ele começa a ser um vinho jovem, que a gente pode decidir envasar logo de imediato. Se a gente quiser fazer com parte dessa produção, criar um vinho de guarda, que é um vinho reserva, nós vamos reservar essa parte para os barris de carvalho e só liberar ele depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Agora o vinho jovem pode ser pronto. Vinho de guarda que eu te digo é o seguinte, ele passou já uns 6 a 2 anos, barril de carvalho, tu leva para cá, tu pode guardar na garrafa por mais 4, 5 anos e ele está crescendo ainda. Fazemos esse vinho aqui. Isso não quer dizer, não tem a ver com a produção da uva, e sim com o que vamos fazer com o vinho. Esse vinho podemos envasar logo após a fermentação, é um vinho jovem. Se não quisermos fazer o vinho jovem, quisermos fazer um vinho melhorado, um vinho de guarda, vamos transferir esse vinho, que está no tanque de inox, para barris de carvalho. E após 1 ano, 2 anos, ele se torna um vinho reserva e ele vai durar 5, 10 anos na garrafa. Então, o vinho que a gente quer fazer depende com a demanda do mercado. 60% de tudo que a gente produz é espumante, 30% é vinho jovem e 10% é vinho reserva, com as uvas que a gente produz aqui mesmo. O fato de colher toda semana não obriga a gente a entregar vinho toda semana. Parte de nossa produção pode ser o vinho de guarda, o vinho reserva. O vinho jovem não pode ser guardado por 10 anos na garrafa? Não, de forma alguma. Porque o vinho jovem não passou por estágio em barris de carvalho. E eu vou mostrar para vocês como ele é feito, logo mais. O vinho jovem está na garrafa prazo de validade determinado. É porque o vinho, a validade do vinho depende do consumidor. Esse vinho pode durar na sua mão por muitos anos, se armazenado corretamente e se ele é um vinho reserva, ou ele pode oxidar muito rapidamente se você não cuidou daquela garrafa. Então a vinícola não pode colocar o prazo de validade no vinho, visto que ele é um produto vivo. Ele pode evoluir, ganhando qualidade com o tempo, ou ele pode evoluir oxidando, certo? Agora os vinhos jovens, ele não tem expectativa de muitos anos, porque ele não passou em barris de carvalho. Eu vou apresentar para vocês no processo de vinificação como eles são elaborados. Eu estava apenas fazendo a introdução da empresa, mas a gente vai falar sobre os detalhes do vinho logo mais. Se for bem vedado, ele não oxida, ele morre. Ele morre. Ele não oxida, porque não entrou. Então nós pegamos uns tempos, abrimos um trapiche, que não era de guarda, mas o meu sogro guardou como se fosse de guarda. Sim. E... Tanto é que em Portugal eles enterram vinho. Isso. Sabiam? Parte da produção da safra, eles enterram para que esse vinho tenha uma maior durabilidade. Porque o vinho não gosta de luz, de calor e de vibração. Então esse vinho enterrado, eles vão tirar daqui a 5 anos, eles marcam o local onde enterraram e vão lá buscar aquele vinho e o vinho está perfeito. Porque o vinho, por ser um produto vivo, ele pode estragar, pode morrer, pode oxidar, pode avinagrar. Mas daqui a pouco, eu peço a vocês um pouco de paciência. Nós vamos entrar para a fábrica e eu vou falar para vocês o passo a passo de como são feitos os vinhos jovens, os vinhos reservas, como é que a gente atinge nosso grau de maturação, grau alcoólico, tá certo? Eu vou passar para vocês, né? E já a gente vai tomar um vinho e aí vai todo mundo relaxar à vontade, sem problema nenhum. Eu estava apenas explicando para vocês o porquê da Global Wines, quando veio para o Brasil, ter escolhido essa região, e ficou, acho que, bem claro as vantagens de nossa produção. O fato da uva produzir todo ano não quer dizer que aquela parreira produz sem parar. Então isso não encurta, apenas para fechar aquele tema, não encurta nem acelera o tempo de vida da planta. Por quê? Porque a planta ela vai gerar um certo número de safras ao longo da vida dela. E a planta calcula seu tempo de vida não cronologicamente, como a gente calcula a nossa idade. Ela calcula por quantas safras ela vai gerar. E a quantidade é a mesma. Seja aqui tendo 2 safras por ano, ou seja na Europa tendo 1 safra por ano. A diferença é que aqui ela vai cumprir aquela quantidade de safras em menos tempo. Mas ela vai gerar a mesma quantidade de safras. Apenas para não ficar nenhuma dúvida, quanto ao fato daqui a gente produzir o ano todo, a planta ela para repousar entre uma safra e outra. A planta ela vai gerar em média, em alta performance, cerca de 50 colheitas. Não quer dizer que após 50 colheitas, que aqui é produzido isso em 25 anos e na Europa em 50, não quer dizer que ela vai parar de produzir. Afinal de contas, existem vinhas centenárias, né? Mas ela vai, como qualquer ser vivo, diminuir sua energia,
sua força, né? Então, um jovem corre 100 metros em um determinado tempo que um idoso não corre, não é isso? Por quê? Então, a planta, ela vai também performar menos após essa média de 50 colheitas. Ela vai continuar produzindo, mas vai produzir menos, certo? Vamos entrar para a fábrica para conhecer a fábrica? Antes da pneumática, Laura, essa máquina promove a separação das uvas após a colheita. Lembrando que nossa colheita é toda manual. Nós não usamos máquinas na colheita das uvas, já que a gente não tem que colher 120 hectares de uma vez. Então,